Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais a palavra do Senhor. Eu queria estar, então, iniciando esse estudo, irmãos, com uma oração. Vamos pedir a Deus, quem puder se colocar de pé, pedir a Deus que Ele nos ensine, que Ele me ajude a ensinar e que Ele abra os nossos ouvidos esta noite, que Ele nos capacite a ouvir a sua palavra e a aplicá-la em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos, Senhor, em comunhão, Senhor, reunidos na tua casa, Senhor, junto com os nossos irmãos na fé. Agradecer, Senhor, por poder, Senhor, estudar a tua palavra, por termos, Senhor, esta oportunidade, Senhor, de aprendermos mais, Senhor, acerca de ti, aprendermos acerca da tua palavra. Pai, que o Senhor derrame abundantemente o teu Espírito Santo, Senhor, sobre este momento, sobre este culto de ensino. Senhor, abrindo o nosso entendimento, ó Deus, envia o teu Espírito Santo, Senhor, para nos capacitar, Senhor, para aprender a tua palavra, de modo, Pai, que nós possamos aplicar a sua palavra em nossas vidas, Senhor, e sermos, ó Pai, uma bênção, Senhor, na tua presença, Senhor, a fim de que nós possamos conhecer-te, Senhor, a cada vez mais, a cada dia mais, Senhor, mediante o estudo, Senhor, da tua palavra, Senhor, que nós possamos ser instrumentos em tuas mãos, Senhor, para também levar a sua palavra àqueles, Senhor, que estão em trevas, ó Deus. Que o Senhor, nesta noite, Pai, se faça presente em nós aqui, entre nós, Senhor. Nos encha do teu Espírito, ó Senhor, para que possamos, Senhor, partilharmos deste momento de estudo da tua palavra, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 20 ao 25. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando estivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Outra leitura bíblica aqui em classe é Salmo 119, a partir do versículo 105. Salmo 119, 105. Na própria revista aqui. Salmista dizendo, no versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Na introdução da revista, diz assim: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar as histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem-se da literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Então nós aprendemos aqui na lição número 2 da revista, eu estou aqui na revista ensinando aqui com a revista do aluno hoje, que nós aprendemos sobre, na lição número 2, que é a inspiração divina da Bíblia. Nós temos aqui que nós aprendemos a respeito dos gêneros literários e as figuras de linguagem que são empregadas na Bíblia. Então, nós vemos que
as narrativas, né, que são os livros que nós vamos estudar hoje, que são os livros históricos, eles se utilizam do gênero literário chamado narrativa. Então, nós também temos os livros poéticos, que são 5 livros poéticos, né, que, segundo a introdução da revista, eles fazem uso do texto lírico, né, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, né, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Eu fiz um apanhado aqui sobre quais são os livros históricos, né? Então, nós temos na Bíblia, isso não está na revista, tá? Isso aqui é um acréscimo meu. Nós temos na Bíblia 12, são ao todo 12 livros históricos, né? Que eles se utilizam desse gênero literário que é chamado narrativa, né? Que são fatos e ocorridos que são narrados, que são descritos por aqueles que escreveram esses livros, que são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, esses livros, eles fazem uso do gênero literário desses livros, é a narrativa, porque eles discorrem a respeito daquilo que aconteceu. Eles estão contando a história de uma forma narrada, né? Então, também nós temos os livros poéticos. Os livros poéticos, que são 5 livros, eles também são chamados de poéticos e sapienciais. Por que sapienciais? Sapienciais porque são os livros, né, que falam sobre sabedoria, né? Eles são chamados também de livros sapienciais. Que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, né? Ou Cantares, aí em algumas Bíblias está como Cantares. Então diz assim: as histórias do Antigo Testamento. Os livros históricos, após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram o espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. Como a gente viu aqui, são um total de 12 volumes que retratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, o livro de Esdras e Neemias, ele já é aquele livro pós-exílico, né? É aquele livro onde o povo já havia voltado do cativeiro, eles estavam então reconstruindo Jerusalém, o templo. Então, cerca aí de 1000 anos, né? De 1400 anos antes de Cristo até o ano 400 antes de Cristo, que compreende aí esses 12 livros históricos. Então, nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Eu queria estar fazendo a leitura desse versículo aqui. Está lá em Josué 21:45, já praticamente quase no final do livro de Josué, né? O livro de Josué tem 24 capítulos. E aqui no 21:45, Josué diz assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E na confecção desse estudo, gente, alguém já parou para se perguntar por que Josué ele foi o escolhido para suceder Moisés? Alguém já se perguntou? Não sei se vocês leram, né, o livro de Josué, os 5 primeiros livros, né, que é os livros deuterocanônicos, que são os livros que Moisés escreveu. A gente vê sempre a pessoa de Josué ali ao lado de Moisés, né? Ele era um servidor, ele estava com Moisés no Sinai, né? Ele era um dos espias fiéis de Moisés, né? Então ele foi, ele e Caleb foram os únicos que voltaram com aquele relatório contra, né? Eram 12 espias, né? Todos eles falando: olha, nós vamos ser engolidos por esse povo, né? Somos muito pequenos e tal. Então
Josué e Caleb, eles foram os únicos que vieram com um relatório de fé. Não, Deus se ausentou desse povo, Deus é conosco, se o Senhor nos prometeu essa terra, Ele vai nos dar. Então Josué, ele sempre estava ali ao lado de Moisés, servindo, ajudando, né? E uma passagem que não está na revista, tá, gente? Isso aqui é um acréscimo meu. Josué, ele é um homem que ele tinha fome de Deus. A gente pode ler lá, eu vou querer estar lendo com vocês essa passagem, está lá em Êxodo 33:11. Ele demonstra, né, quando a gente pega para ler, e a gente começa a observar o perfil de Josué, né? Ele, além de ser alguém muito útil ali, ao lado de Moisés, sempre auxiliando Moisés, sempre ajudando ele, né? Ele estava com Moisés no Sinai, né? Ele era um servidor fiel a Moisés. Mas o que me chama a atenção, além de ele ser um homem muito fiel a Moisés, ele era uma pessoa, gente, que ele tinha fome de Deus. Nós lemos lá em Êxodo 33:11 e diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então Josué, ele era um homem que ele tinha fome de Deus, né? A tenda ali representava Deus, Deus vinha e se manifestava ali na tenda. Então Josué, ele tinha esse apetite, né? Essa fome espiritual por Deus. Então ele foi nomeado então para introduzir o povo na terra prometida, como nós vemos aqui, né? Josué 1, do 1 ao 2, não foi uma escolha aleatória, né? Josué já havia sendo preparado por Moisés, e Deus também já contemplava, né, as ações de Moisés, a sua fidelidade a Moisés, e Deus, como conhece os nossos corações, sabia que Josué era um homem que amava Deus, né? Que ele não se apartava da tenda ali. Então, começa aí um período dos juízes, né? Nós vamos estar falando ainda nessa aula de hoje sobre a história dos juízes, né? Que é o segundo subtópico aqui. Depois nós vamos falar sobre a história dos reis. Então, no segundo subtópico da revista, falando a respeito da história dos juízes, diz assim: depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Atos 13:20. Em Atos 13:20, Paulo está falando aqui que foram cerca de 450 anos esse período que os juízes, eles governaram Israel. 450 anos, é bastante tempo, né, gente? Vamos estar lendo rapidamente lá, Atos 13:20. Pode ler, Dadan, se tiver no jeito aí. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Exatamente. Então, até o profeta Samuel também, que foi um profeta e foi ao mesmo tempo juiz, né? Foram cerca de 450 anos. Então, diz assim a revista, são cerca de 400 anos da história com a atuação de 12 líderes, né? Então, foram 12 juízes. Então, então, veja bem, gente, essa geração que sai do Egito, elas não entram na terra, que são a geração que viu os sinais, tudo aquilo que Deus fez, né? Então, essa geração, ela perece no deserto, infelizmente, né? Porque apesar dos milagres que eles foram testemunhas, eles murmuravam, eles blasfemavam. Então, essa geração não entrou na terra. Nasce uma segunda geração no deserto. Essa geração, então, é a que entra com Josué e Caleb, que foram os dois únicos que entrou, né? Todo aquele povo que saiu do Egito, Josué e Caleb foram os únicos que entraram. Então, essa segunda geração entra na terra. Só que a gente pode ver que a terceira geração, ela já é a geração que ela já não sabe quem é Deus. Eles já não conhecem a Deus. Então, como o foco dessa lição, as histórias e as poesias falam ao coração, né? A gente pode estar... Daniel, abre para nós lá em Juízes 2, 7 ao 12, por favor. Juízes 2, do 7 ao 12. Então, a gente vê, pessoal, que houve uma falha no passar do bastão.
no passar do bastão, que é, né, falar daquilo que Deuteronômio 6 que nós lemos aqui, né, falar dos feitos de Deus para os nossos filhos. Então essa geração que entrou na terra, ela falha. Ela falha porque quando ela vem a falecer, essa terceira geração que se levanta, ela já não sabe quem é Deus. Pode ler, Daniel. Do 7 ao 12. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Amém. Então, a gente vê que aquela geração que entra na terra, né, como a gente leu aí, dormiu, foi recolhida a seus pais, eles faleceram. Então a próxima geração é aquela geração que já não sabia quem era Deus. Então isso é muito importante na criação dos nossos filhos, a gente está, né, passando esse bastão, né, falando. Isso, então, você vê que nos livros da lei, onde Moisés ele escreveu, ele é muito repetitivo. Olha, fala dos seus filhos, levantando, deitando, né, sempre ensinando para os filhos, né, as leis. Tanto que um menino judeu aos 12 anos, ele sabe de cor a Torá. Então, para você, né, eles chamam de o bar mitzvah, né? A hora quando o menino de 12 anos já atinge uma maioridade, para ele é o bar mitzvah. Então, eles já têm a Torá toda gravada na mente, né? Então, muitas vezes, a gente é falho, né, no passar o bastão, né? A gente reclama muito dessa geração de hoje em dia, mas a gente acaba sendo o responsável, né? Porque a gente acaba até cometendo o erro de falar assim, não, o meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas, na verdade, o sofrimento que a gente passou fez com que nós nos tornássemos seres humanos melhor, né? Então a gente quer poupar tantos filhos do sofrimento, tudo que eu não tive, meu filho vai ter, e a gente acaba estragando, né? A gente acaba sendo... É uma responsabilidade dos pais, né? Ensinar o caminho à criança, né? No caminho que ela deve andar. Então, gente, Israel passou por um período, então, de 450 anos, sobre o governo dos juízes, né? Então a gente vê muito também essa oscilação da fé, né? O povo se esfriava, desviava, Deus levantava um libertador ali, né? O povo voltava de novo a buscar a Deus, depois dava um tempinho, o povo se desviava, e aí Deus pegava e levantava outro libertador. Então ficava naquela inconstância, né? Aquela coisa inconstante. Mas nessa história dos juízes, a gente vai estar concluindo aqui, essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina, porque Deus, ele cuidou do povo, né? Mesmo em meio à apostasia, Deus, então, ele preservava o seu povo. Então, nós podemos concluir aqui, né, que nessa fase, né, nessa dispensação dos juízes, a revista aqui cita um texto lá em 2 Timóteo 2,13. Eu vou estar fazendo essa leitura aqui. Pode ler, se tiver aí. 2 Timóteo 2,13. Fala assim: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Exatamente, né? Deus, ele não pode negar a si mesmo. Então, também lá em Lamentação, é um acréscimo meu isso aqui, tá? Lamentação 3, 22 a 23. É um acréscimo meu, isso aqui é um versículo que não está na revista, e aí eu costumo ouvir isso de uma forma errada, né? Fala que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Gente, o que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor, não é a palavra de Deus. Então, Lamentações 3,
22 e 23. A minha aqui já está aberta aqui. Lamentações, capítulo 3, 22 e 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, gente, o que se renova cada manhã é as misericórdias de Deus, não é a palavra. Eu ouço muitas pessoas falando, porque a palavra do Senhor se renova cada dia. Não, é a misericórdia, né? O fato da gente não ser consumido é a misericórdia de Deus. Então, nós passamos agora aqui para a história dos reis. Diz assim a revista: por volta do ano 1050 antes de Cristo, Deus constituiu Saul como rei em Israel. 1 Samuel 8:5 e 9:17. Porém, Saul fracassou. 1 Samuel 16:1. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. 2 Samuel 7:16. Salomão lhe sucedeu e após a sua morte o reino se dividiu, Israel do norte e Judá do sul. Ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539 a.C., cumprindo sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi. E do reino de Judá, a esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Lucas 1, 32, 33. Então, essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Então, a transição, né? Eu queria fazer um versículo aqui da transição, né? Qual que foi a transição dos juízes para o período dos reis, né? Houve aí uma transição. Eu queria estar abrindo com vocês aqui em 1 Samuel, capítulo 8. É uma lição muito importante, viu, gente? Isso que o povo pediu aqui. Embora isso não pegou, Deus não foi pego desprevenido, né? Deus já sabia que isso ia acontecer, né? Ele já sabia que isso ia suceder. Deus não foi pego de surpresa aqui. Então aqui nós temos o final do período dos juízes nesse texto. Samuel já está avançado em idade, né? E aqui também nós vemos uma lição muito importante. Muitas vezes, né, nem mesmo o exemplo foi capaz de fazer com que os filhos de Samuel não se desviassem. Então não foi por falta de exemplo, né? Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e, no entanto, os seus filhos, eles não seguiram, né? Eles não seguiram seus passos. Então, diz assim o versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estão velhos, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então o povo, vendo que Samuel já estava avançado em idade, os filhos já estavam se corrompendo, né? Eles queriam ter um rei, e eles falaram bem assim: olha, nós queremos ter um rei como tem todas as nações. E eu vejo isso com muito perigo, né? Quando a igreja ela quer ser muito parecida com o mundo, quando ela quer ter as coisas do mundo, quando ela quer ter as coisas que ela não pode ter, né? Então, é muito perigoso isso. E a palavra diz assim: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. No versículo 20 também diz a mesma coisa aqui, ó. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Então, Samuel não gostou dessa petição do povo, né? Mas Deus falou para ele: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando, né? E você pode ver depois aí, dos versículos 10 ao versículo 17, fala dos direitos que o rei ia ter sobre o povo.
E mesmo assim, o povo optou em querer um rei, um governador humano para governar. Você pode ver ali que ele ia pegar os filhos, né? Ia pegar terras para ele. Ia ser assim, o povo ia deixar de ter uma certa liberdade, né? Não haveria nenhum julgo humano sobre eles. Mas mesmo assim eles não quiseram. Eles não quiseram o governo de Deus, né? Eles quiseram ser como as outras nações e ter um rei como as outras nações. Eles negaram então o governo de Deus sobre a vida deles. Você vê, mesmo Deus tendo rejeitado Saul não foi retirado do trono. Quando eu li a Bíblia, né, quando Saul então ele desobedece ali a uma ordem expressa de Samuel, eu achei ali que Saul já ia ser destituído do reino, mas não, ele continuou reinando. Só que ele continuou reinando, se desviando cada vez mais de Deus, né? E Davi foi criando uma certa fama nas batalhas, né? Então as mulheres cantavam, né? Saul matou 100, Davi matou 200. Então aquilo começou a enciumar Saul, né? Ele começou a querer perseguir Davi e a matar Davi. Mas eu acredito que ele deve ter reinado uns 40 anos em Israel. Então foi a época que Davi estava sendo preparado então para reinar. Então houve ali, Saul foi o primeiro rei, depois passou para Davi. Davi foi chamado um rei segundo o coração de Deus, né? Davi então falece, Salomão, que foi filho de Batseba, assume o rei. Você vê, o filho da mulher com que ele adulterou. Você vê como uma maneira de Deus de conduzir a história, né? Tanto que Salomão, ele está contado na genealogia, né? A genealogia de Jesus. Ele veio de Batseba, né? Então, a mulher com que Davi pecou. Salomão então falece, Roboão então, seu filho, passa a reinar. Há uma divisão ali, aí fica 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim. Há uma divisão do reino. E nessa época foi a mesma coisa, aquele alto e baixo, né? O povo se voltava a Deus, daqui a um pouco o povo se desviava. Deus então usava as nações para oprimir Israel, para fazer Israel voltar. Ou Israel voltava, daqui a um pouco se desviava de novo, até que o povo foi para o exílio, né? Foi lá, a gente vê aqui, eles citam, né? Israel, que era a tribo do norte, eles foram dominados pelos assírios. E em 586, Judá, então, ela foi deportada para a Babilônia, e lá então eles passaram 70 anos no cativeiro. Então essas narrativas do rei mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu queria estar lendo lá esse versículo da revista Jó, livro de Jó 42, 2. Os planos de Deus, mesmo diante, né, da nossa desobediência, mesmo diante da nossa rebeldia, né, os planos de Deus, eles não são frustrados. Deus não é pego de surpresa, né, por conta dos nossos erros. A gente vai estar vendo também mais lá para frente a história de Jó, né, que é um dos livros poéticos. Jó 42 diz assim, né, 42:2. Bem sei eu que tudo podes, Deus tudo ele pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, nós podemos concluir, né, essa história dos reis, que mesmo diante dos reis, né, que governaram, reis ímpios, alguns poucos reis, né, que buscaram a Deus, mas na sua grande maioria foi um período onde o povo passou disperso, né, servindo a outros deuses, fazendo aquilo que Deus não aprova, né? Mas mesmo assim Deus ele é soberano sobre todas as coisas e os planos dele não podem ser frustrados, né? E o segundo tópico da revista são os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Diz assim, os livros sapienciais e poéticos. Sapienciais são, como eu disse, os livros, né, de sabedoria, também chamados de sapienciais. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos. Então eles são chamados de sapienciais por se tratarem de livros de sabedoria e também de poéticos, né? Eles são sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa, né? Então são eles Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então a prosa, né? Eu fui buscar saber o que é prosa, né? Então a prosa, né, biblicamente falando, ela se refere ao texto narrativo ou descritivo, que são os livros históricos que a gente está estudando aqui. Então, também os livros Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Jó, eles são um livro onde está sendo narrado, né? Ou uma história que está sendo descrita. E já a poesia, a poesia bíblica, ela não é semelhante à poesia brasileira, que é inverso, né? A poesia bíblica, ela não tem essa rima da poesia brasileira, né? Essa rima do verso. Na poesia bíblica, não existe a rima, né? A sua característica mais importante é a repetição de ideias. Então, a gente vê muitas vezes a Bíblia falando repetidamente sobre um mesmo tema, sobre uma mesma coisa. Então, essa é a poesia bíblica. Então, estes livros, eles são escritos dessa forma, por meio de prosa, né, e por meio de poesia. Então, Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa, né, ele foi narrado, né, é uma narrativa. O livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, ele é um livro que está sendo narrado pelo próprio Salomão. E os outros livros foram redigidos, em sua maioria, de forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata um modo como normalmente falamos, e a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Então diz assim: na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana. Refere-se à sabedoria prática mais do que teórica. Aí eu queria estar lendo com vocês Provérbios 23:12. Pode ler. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Exatamente. Então, esses livros poéticos, né, eles falam direto, eles transmitem a verdade divina através das emoções, né, e é aplicado então a nossa vida, né? Então é o que está aqui escrito na Bíblia. Esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, né? Refere-se à sabedoria da forma prática, né? Mais do que teórica. Então a gente pode ver aí Provérbios, Eclesiastes. Então são livros que tratam de sabedoria da forma mais prática, né? Direta e objetiva possível. Então nós temos aqui no segundo subtópico o livro de Eclesiastes, Provérbios e Jó, que são os livros tidos como sapienciais também, né? Eclesiastes, Provérbios, Jó, Salmos e Cantares. Eclesiastes diz assim: o tema de Eclesiastes está na frase "é tudo vaidade", né? Começa dizendo assim, Eclesiastes escrito por Salomão, capítulo 1, versículo 2, indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então a gente precisa saber, pessoal, que Eclesiastes foi escrito por Salomão, o rei mais rico que houve e mais sábio que houve, né? Se a gente fosse medir aí o sucesso, né? Como o mundo trata o sucesso. Então, uma pessoa bem-sucedida é alguém que tem bens, que tem mansões, casas. Então a gente pode dizer que Salomão foi alguém aí, né? De acordo com os valores do mundo, foi alguém muito bem-sucedido. Não foi alguém que não teve nada na vida e resolveu ser crente. Não. Salomão, você pode ler lá no livro de Eclesiastes, ele disse que ele não negou ao seu coração bem algum. Tudo que ele quis fazer, ele fez. Ele construiu palácios, né? Ele teve algumas mulheres, né? Poucas, né? Só 1000. Né? Então ele fez construções, ele escreveu livros e livros. Ele falou que o muito estudar também, ele falou é enfado, né? E ele sempre estava resumindo, né? Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Então, Salomão, já na velhice, escrevendo Eclesiastes, né? Ele vê que a busca pela felicidade através de bens materiais, através do vinho. Ele falou que ele tomava vinho, ele não negava isso.
Então, ele chega então ao final da sua vida com a seguinte conclusão: olha, o bem maior do ser humano, do homem, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É alguém que passou a vida inteira em busca da felicidade, né? Foi o rei mais sábio que teve, foi o rei mais rico que teve, né? E ele então, ele resume, né? Ele resume toda essa trajetória dele, que está até inclusive aqui, ó, Eclesiastes 12:13. Então ele resume toda essa experiência que ele teve na vida, né? Com tudo aquilo que ele desejou, com tudo aquilo que ele teve, ele chega à conclusão, Eclesiastes 12:13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, gente, aqui quem está falando é um homem que teve tudo que ele quis, né? E ele então descobriu que no final da vida, o que importa, né? A obrigação de todo ser humano é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Depois fala aqui, né, sobre provérbios, né? O tema de provérbios. O tema de provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Está aqui Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7. Ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrado, né? Provérbios 31:30 fala ali da mulher virtuosa, né? Então, Provérbios, ela é a verdade dita de forma curta e direta. É a verdade de uma forma compactada, né? Se resume em temer a Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Foi até uma aula que o Doni deu aqui sobre a Bíblia nos faz pessoas sábias, né? Então, seguir os preceitos de Deus, contidos na sua palavra, né? A gente ouve muito em todo o livro de Provérbios falando acerca da sabedoria, né? Que nós devemos buscá-la como o ouro, como a prata. Aliás, ela é mais preciosa do que o ouro e a prata, né? E também esse tópico ele se encerra aqui com o tema de Jó, né? Que diz assim: o tema de Jó é o sofrimento. Jó capítulo 1, versículo 21, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Gente, Jó nos ensina que nem sempre aquele que faz o bem recebe o bem, né? A gente sabe que nem tudo é causa e efeito. A gente sabe que em Gálatas 6:9 diz que tudo que o homem ceifar, ceifará. Então, muitas vezes a gente fazendo o bem, a gente vai receber muitas vezes o mal, né? Coisas ruins vão acontecer com pessoas que fazem o bem. Lá no livro de Jó, capítulo 30, versículo 26, a gente sabe que Jó foi um homem aprovado por Deus, né? Deus, então, ele testifica de Jó, né? Quando ele fala ali com Satanás: viste ao meu servo Jó, né? Ninguém há na terra fiel como ele, né? Então, o próprio Deus, ele testifica do caráter de Jó. Então, Jó, né? No meio ali daquela situação que ele viveu, no capítulo 30, versículo 26, ele diz assim: todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Quer dizer, ele esperava, né, por ele ser um homem íntegro, né, por ele ser um homem reto, ele fala que, olha, esperando eu o bem, por causa dos meus feitos, né, da minha conduta íntegra, me sobreveio o mal. Então, Jó nos ensina a encarar o sofrimento com resiliência, né, e a confiar no Senhor, que é o que mostra aqui a revista, né? O tema de Jó, ele é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Algum comentário aí? Alguém quer comentar? Fazer alguma pergunta? Nada? Aí tem o contrário, né, Maurício? Aqueles que sempre fazem o mal, andam não dentro da vontade de Deus e prosperam, né? Mas, Doni, se você for ver lá no livro de Malaquias, essa era a reclamação do povo, do ímpio que prosperava. Aí eles falavam o quê? Então é à toa servir a Deus.
Porque a gente está servindo a Deus aqui e estamos sofrendo. E o ímpio lá está prosperando. Aí você pega o Salmo 73, se não me engano, um Salmo de Asaf. Ele falou que ele quase se desvia, porque ele estava vendo que a prosperidade do ímpio, né? Até quando ele fala que ele entra no templo e ele compreende o fim de todas as coisas, né? Então, pode falar. Você fazendo justo, você, tipo, recebe o mal. Aí a pessoa que faz o mal recebe o justo. Aí tipo, a pessoa que faz o bem pode acabar se desviando, né? Mas o que Jó fez? Ele se desviou? Não. Ele entendeu, né? Quando a mulher dele virou para ele, ô Jó, cara, você perdeu tudo, você ainda está fiel a Deus? O que ela falou? Amaldiçoa esse Deus aí e morre. O que ele falou? Nós recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal também? Né? Então, exatamente. Você não pode falar que ele não pode fazer isso, né? Não, Deus, você não pode fazer isso. Então a gente não pode assim querer levar a vida só nessa relação de causa e efeito. Muitas vezes você vai sofrer. Uma vez foram entrevistar a filha do Billy Graham. Billy Graham é unânime. Ele foi acho que o maior evangelista do século, né? Logo naquela época que as Torres Gêmeas sofreu atentado, né? E questionaram ela a respeito disso. Poxa, mas né, esse Deus que você prega, ele é tão bom, né? Por que ele permitiu isso? E ela começou uma resposta ali para a repórter que desmonta ela. O ser humano deu as costas para Deus, né? Na teologia que nós estamos aprendendo lá, há algumas linhas teológicas, assim, teológicas não, filosóficas, que fala que Deus ele não interage com a sua criação. Ele criou o mundo, mas ele não interage, né? Mas não é Deus, ele é um Deus que quando ele cria Adão, ele faz com a intenção de ter comunhão. Então, foi o homem que deu as costas para Deus, né? Então, não tem como querer cobrar, né? Se o ser humano ele deu as costas para Deus. Então... Ô Maurício, já ouvi do meu pai, já ouvi de muitas pessoas, eu vou levar isso para minha vida inteira. Não é Deus que se afasta de nós. A gente que se afasta de Deus. A gente se tenta com as coisas do mundo, que aos nossos olhos a gente acha algo mínimo ou algo pouco, mas a gente não sabe o que Deus vê. A gente não sabe o que Deus vê na maldade do que o mundo tem para nós. Aí quando a gente se afasta de Deus, muitas das vezes nós, depois que estamos no mundo, nós achamos assim, por que Deus se afastou de mim? Deus se afastou de mim. Ele nunca mudou, né? Ele sempre continuou lá. Ele não muda. Ele sempre tá lá, é você que... ele não muda. E quando a gente está no mundo, a gente acusa Deus de ter se afastado de nós, sendo que a gente que escolheu viver o pecado. E a gente estava andando com ele. Aí a gente se tenta, se afasta e a gente acha que Deus que nos abandonou. Eu ouvi alguém falar assim, Daniel, uma vez. Sempre que alguém fala que quer se afastar, o diabo tem sempre um barco pronto. Então, toda vez que alguém fala que quer sair da igreja, né, ou que quer se desviar, quer voltar para o mundo, porque ninguém acorda. Você não vai acordar amanhã falando, hoje eu vou desviar. Não. O desvio de uma pessoa, ele é uma ação após a outra. Como a Bíblia diz, né? Um abismo chamando outro abismo. Você vai fazendo concessões. Não, hoje eu não vou na igreja. Quando você vê, você já está um mês sem ir na igreja. Fala, não, hoje eu não vou orar. Quando você vê, você está um mês sem orar. Fala, não, hoje eu não vou ler a Bíblia. Então, quando você vê, você já está um mês sem ler a Bíblia. Então, daqui a pouco, você já está fazendo coisas que para você já é normal. Você já está se afastando e, ao mesmo tempo, você vai se chegando, né, para o mundo. O diabo vai te afastando cada vez mais. E muitas vezes esse caminho do retorno é difícil. O caminho do retorno é difícil, gente. Vou falar para você, falo experiência própria. Difícil. E no Salmo 73, fala um pouco disso aí também, né? A questão do ímpio prosperar, né? E no versículo 27, olha o que fala.
pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando-se, se desviam de ti. Isso. E o 28 fala, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Gente, eu vou retomar aqui, senão eu tenho que terminar essa aula hoje. Estou falando para o Doni que eu tenho prova semana que vem, eu não vou conseguir dividir essa aula em duas partes. Então nós estamos encerramos aqui Jó, né? Vamos agora para o terceiro subtópico, Salmos Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Né? Também é um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave Salmo 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, Salmos, ele era a letra da música de antigamente. Diferente do nosso linguajar hoje, que geralmente é uma música que ela vai rimando, né? Verso com verso, não. Salmos é o que era cantado naquela época. Então a gente vê muito no livro de Salmos, né? Fala sobre a harpa, né? Cantai com a harpa. Então, Salmos, são orações, né? E situações que foram escritas lá e que eram cantadas. Né? Pode ler. O livro dos Salmos é uma coletânea de poesia hebraica inspiradas pelo Espírito Santo. Descreve a adoração e as experiências espirituais do povo de Deus no Antigo Testamento. É a parte mais íntima e pessoal deste testamento, pois nos mostra como era o coração dos fiéis naquele tempo e a sua comunhão com Deus. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. E nos Salmos, o homem fala a Deus. A alma do crente pode ser comparada a um órgão cujo executor é Deus. Nos Salmos, percebe-se como Deus toca todas as emoções da alma piedosa, produzindo cânticos de louvores, confissões, adorações, ações de graças, esperança e instrução. Até hoje não foi achada linguagem melhor para que nós nos expressemos diante de Deus. As palavras dos Salmos são a linguagem da alma. E já o livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento. Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a mulher. Né? Diz lá em Cantares 6,3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Gente, eu queria fazer uma observação aqui. Muitos pegam o livro de Cantares e faz uma aplicação entre a igreja e Jesus. Mas quando você pega para ler o livro de Cantares, quem que já leu aqui o livro de Cantares? Você já leu? Ele é um livro, você vê que ele é um livro, né, que fala da intimidade mesmo, do homem e da mulher. Então, querer pegar o livro de Cantares e fazer uma aplicação, né, da igreja com o noivo, fica meio fora de... Né, uma aplicação mais saudável é justamente essa que o autor tá falando aqui, do marido com a mulher, porque fala geralmente da intimidade, né? Ele fala a questão ali das partes íntimas da mulher. Então, é um livro, assim, né? Pura e simplesmente que fala ali do marido e da mulher. Então, querer, né, fazer uma aplicação da igreja e Jesus, eu não concordo. Então, o terceiro e último subtópico, uma mensagem ao coração. O primeiro tópico aqui é uma mensagem de soberania. Então, a gente viu, gente, é fogo, né? Pedi para a edição cortar isso aí. Que Deus, ele foi soberano em toda a ação, né, rebelde do homem. Né? A gente vê ao longo da história dos juízes, dos reis, né? Até mesmo quando Moisés estava lá no Sinai, né? Deus estava dando os mandamentos para ele e o povo lá embaixo já estava adorando o bezerro. Mas você vê que sempre, gente, ao longo da história, Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem alguém ali que não se mistura. Quando né, Elias fala, olha, só eu sou fiel, né? Mataram os teus profetas, só eu fiquei. O que Deus fala para ele? Elias, eu tenho 7.000 joelhos que não dobraram a Baal. Então a gente vê que ao longo da história,
Deus sempre teve e sempre guardou para si um remanescente fiel. Então a Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape, a fim de evitar a extinção da nação eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Eu queria ler com vocês aqui Mateus 10, 29 e 30, gente. Cada detalhe, gente, da nossa vida, cada detalhe da história está sob o controle de Deus. Não existe nada que não esteja no controle dele. 10, 29 e 30 diz assim: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha aí, gente, o cuidado e a providência de Deus, né? O segundo subtópico, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, Provérbios 2:6. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus, Provérbios 3:5. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles citamos andar retamente, Provérbios 2:7. Fugir da luxúria, Provérbios 2:16. Não ser preguiçoso, Provérbios 6:6. Manter boa reputação, Provérbios 22:1. Tomar cuidado no falar, Eclesiastes 5:2. Não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5:10. Viver com alegria, Eclesiastes 9:7. Remir o tempo, Eclesiastes 12:1. Manter a integridade, Jó 1:22. Aceitar a repreensão, Jó 5:17. Confiar no Senhor, Jó 19:25. E desfrutar do verdadeiro amor, Cantares 8:7. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista. Elas devem ser o resultado do toque divino no coração humano. Quero ler com vocês aqui Provérbios 4:23. Então, todas essas ações, gente, ela precisa ser fruto do nosso coração, não é algo que precisa estar no coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes, né? Outras traduções procedem as saídas da vida. Então, tal como o salmista falou, né? Salmo 119:11, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, todas essas ações que a gente leu aqui, ela precisa ser fruto de um coração regenerado, né? De um coração convertido. E por último, uma mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, né? Tal como o Doni leu aí. Tais como medo, angústia, tristeza, né? Salmo 116:3. Força, segurança e alegria. Salmo 118:14. Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destacam-se o coração que confia, Salmos 3:3. O coração contrito, Salmos 6:1. O coração que glorifica, Salmos 8:1. O coração agradecido, Salmos 31, e o coração arrependido, Salmos 51:1. A fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós vemos muito, né, os salmos de Davi, quando ele escreveu, né, fugindo de Saul na caverna de Adulão. Salmos 40, Salmo 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor, né? E tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Por muitas vezes ele fala consigo mesmo, né? Porque te abates dentro de mim, ó minha alma, espera no Senhor, né? Então, cara, você sente a emoção que ele sentia ali quando ele escreve, né? Por isso que o autor da revista fala que esses livros, eles falam as emoções, as experiências da vida, né? A gente aprende com essas experiências, né? Com aquilo que eles passaram ali, que eles conseguiram escrever nas suas experiências ali, né? E por fim, a conclusão,
a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Aproveitar que está aberto aqui em Provérbios e 17, 22, para a gente estar encerrando essa aula. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Tem uma outra passagem que diz que o coração alegre formoseia o rosto também, né? Então, quando nós temos um coração aí, um coração que guarda, né, a palavra de Deus, um coração que ama ao Senhor, que procura colocar em prática aquilo que nós aprendemos, né? Então, esse é um coração que alegra, né? Que é um remédio, é um bálsamo para as nossas vidas. Gente, queria agradecer aqui a presença de todos. A lição de número 9 aí concluída. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração agora, encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, a Deus, por mais esta oportunidade, Pai, de estar na sua presença, na tua casa, falando acerca, Pai, da tua palavra, Deus. Tu sabe, ó Deus, o quanto eu amo isso, Senhor, o quanto eu amo, Pai, falar a sua palavra, Deus. Quero pedir, Pai, a tua bênção sobre todos aqueles que participaram desse estudo. Senhor, que o Senhor nos abençoe rique e poderosamente, que o Senhor os capacite, Senhor, para aplicar a sua palavra, Senhor, em suas vidas e serem abençoadas por ti, ó Deus. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, abençoe a nossa igreja. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém.